Um grupo de bandidos tomou tudo da família de Davi durante uma viagem. Isso fez com que eles ficassem sem meio de defesa diante do ataque de bestas selvagens, deixando-o como o único sobrevivente. A partir disso, o jovem Davi decide se preparar e ir atrás de vingança. Porém, nem tudo sai como planejado. Toda vez que ele acha alguém do grupo para se vingar, este já está nas últimas. Será que Davi conseguirá finalmente achar alguém para descarregar seus sentimentos? A gente tem ali o início clássico, né, de histórias, né? Uma caravana, um vilarejo, um navio, enfim, qualquer coisa é atacado por bandidos, a família do protagonista morre e o protagonista jura vingança. Né? Esse é um início clássico, né? O que a gente pode trabalhar de diferenciação para a história é o que vai vir daí em diante. E aqui o elemento de diferenciação seria que toda vez que ele consegue encontrar alguém desses bandos de bandidos, o cara já tá, a pessoa, né, ali já tá morrendo, e aí ele não consegue extravasar esse desejo de vingança. Considerando que é isso que vai acontecendo ao longo da história, a gente consegue introduzir o elemento de mistério, né, de quem tá matando esses bandidos ou algo assim, né, o que tá acontecendo com esses bandidos. Eu acho que fica interessante, né, sempre, toda vez que eu analiso uma sinopse, né, eu foco muito no protagonista, em quem é o protagonista e como a gente vai desenvolver o arco dele ao longo da história. Né, o arco que eu falo de personagem é sempre quais são as etapas que o personagem vai passar ao longo da trama para ele terminar sendo uma pessoa diferente da pessoa que ele era quando a história começou, né? Ele passa por acontecimentos, esses acontecimentos mudam esse personagem e ele termina aprendendo uma lição, aprendendo alguma coisa, enfim, e evoluindo de alguma forma. E aí, pensando em como que a gente poderia trazer, né, transpor isso para dentro dessa história aqui, sempre que a gente tem uma história de vingança, né, a gente tem alguns finais meio que pré-programados ali, né? Do mesmo jeito que histórias de vingança tem um começo meio pré-programado, né, que envolve a perda de alguma coisa que faz com que o personagem jure vingança. No final da história você tem alguns caminhos que você pode seguir, né? Geralmente os caminhos mais comuns são aquele de a vingança nunca é plena, matar me envenena, ou o caminho de a vingança deu certo, né? De alguma forma ali, tipo, conseguiu ser feita aquela vingança, ou do personagem desistir da vingança no meio do caminho, percebendo que é uma variante do final, a vingança nunca é plena, né? Enfim, então a gente tem essas variáveis, né, onde ou a vingança vai dar certo, ou a vingança não vai ocorrer, ou ela vai ocorrer, mas vai ter um gosto amargo no final. E, enfim, e aí, como eu disse, são as variações da vingança nunca é plena. Pensando aqui e imaginando esse contexto onde os bandidos estão morrendo, eu acho que eu adicionaria isso realmente como elemento central ali, de modo a realmente levantar a dúvida no próprio Davi sobre quem está matando esses bandidos. De modo que ele vai talvez tentar investigar isso, tentar chegar nesse negócio, tentar chegar nos bandidos antes dessa outra pessoa que está matando esses bandidos e tal. E talvez ele possa transferir o ódio que ele tem dos bandidos pro ódio para essa pessoa que está matando os bandidos, ou seja, que está impedindo ele de conseguir concluir a sua vingança, né? Tanto que a pergunta final aqui será que Davi conseguirá finalmente achar alguém para descarregar seus sentimentos? Então esse talvez seria o foco, seria ele tá com essa necessidade, ele tá com esse ódio que ele precisa colocar para fora, e ele não consegue colocar esse ódio para fora porque ele não consegue matar ali os alvos desse ódio. Então ele acaba redirecionando esse ódio para a pessoa que está matando ali. De repente, no final da história, a gente pode ter um plot twist ali de que essa pessoa que está matando esses bandidos talvez seja, por exemplo, um parente dele, talvez seja o pai dele, que, né, perdeu ali a mãe, achou que o filho também tinha morrido e ele sobreviveu e decidiu se vingar também dos bandidos. E aí o Davi vai perceber no final que ele já estava odiando o pai dele, que tá aí, talvez esse ciclo de ódio realmente não leve a nada, indo para a vertente final de a vingança nunca é plena, né, onde talvez o Davi vai perceber que ele estava odiando o pai tanto quanto ele odiava os bandidos, pelo pai tá entre aspas, impedindo a vingança dele, e talvez ele possa, no final da história, querer impedir o pai de concluir a vingança dele, porque vai entender que isso não leva a nada, que esse ódio só vai gerando cada vez mais ódio, assim como
ele mesmo, ao não conseguir ali fazer sua vingança, não conseguir as coisas, começou a direcionar esse ódio para uma pessoa que não tinha nada a ver, que na verdade era uma pessoa que, no fim das contas, o motivo dele estar com esse ódio era pela perda dessa pessoa, e agora ele tá odiando aquela pessoa sem motivo nenhum, entre aspas, sem motivo nenhum, né? A história vai construir esse motivo conforme ele vai se frustrando por não conseguir se vingar dos bandidos. Mas aí vai perceber que é um ódio que está sendo gerado e sendo direcionado ali da maneira completamente errada. E talvez, tendo essa percepção do que aconteceu com ele, ele consiga ver o que está acontecendo com o pai ali, ou o parente ali, que está envolvido naquela situação, e talvez seja o lance de tentar impedir, de tentar passar esse ensinamento para outra pessoa. Talvez a outra pessoa consiga concluir a vingança e aí só entenda o ensinamento no final, ou algo assim. Aí tem as variações do final que eu disse, né? São variações meio que já padronizadas das histórias de vingança, mas que o autor pode escolher de acordo com o caminho que ele pretende seguir ali na história e com a mensagem final que pretende dar para o leitor, pretende passar para o leitor que acompanhou a história. Como eu disse, eu acho que a parte interessante aqui é a gente focar exatamente nesse elemento diferencial, né? Toda vez que a gente tem uma história que ela é muito padrão, a gente foca ali mais no diferencial dela.